Osmani voltou para casa. Ele não encontrou guarita em lugar nenhum ao ter abandonado a esposa e os filhos. E a esposa, coitada, foi juntar os filhos de novo. A pobre mulher ficou submissa ao sofrimento e aceitou de volta o marido. O bebezinho, de nome Lourdes, recém-nascida, era fraquinha, tinha sempre febres e teve uma inflamação severa na garganta. Não resistiu e faleceu. Geraldinha, coitada, pôs na sua cabeça que a criança estaria viva se não tivesse vestido aquelas roupas que ganhara da senhora lá de Bom Jardim, cujo bebê havia falecido. Os dias de fome e sofrimento continuaram. E um dia aconteceu que uma senhora quis levar com ela uma das meninas, Ana Maria, com apenas 6 anos de idade. Geraldinha, coitada, pensando no alimento que a filha teria, ela pegou e deu a menina. Deu assim como se dá um gatinho, um cachorrinho. Pelo menos aquela Geralda achava que podia ficar tranquila a respeito, porque pelo menos ela não estaria mais sentindo o inferno da fome. Vina e Zé foram colocados numa escola. Que penúria! Ir à escola com fome, sem banho, sem uniforme e material escolar. As outras crianças os desprezavam porque eles não tinham calçados. Suas roupas eram sujas e maltrapilhas. Desiludidos, os 2 irmãozinhos, ao invés de irem para a escola, iam para as imediações da fábrica de farinha de mandioca. Lá, as 2 crianças brincavam, pulavam nos monturos de cascas, catavam pedacinhos de sobras que rolavam no meio do lixo. O sol quente ressecava aqueles expurgos que eram descartados em meio a fezes de rato, baratas, bitas de cigarro, lixo, papel de banheiro, tudo. Às vezes até fezes dos cães, que guardavam as imediações da fábrica à noite. Zé catava e comia de tanta fome os toquinhos de mandioca secos e ensinava a irmã a comê-los também. Eles pareciam doce. Isso eles fizeram nos primeiros dias. Aí ele teve a ideia de catar todos os toquinhos de mandioca no lixo e guardá-los no seu embornalzinho, onde carregava de lado um caderninho e um lápis ganhado da caixa escolar para alunos pobres. A primeira vez que ele voltou para casa à tardinha com os cotoquinhos de mandioca seco e entregou-os à mãe, com a mãozinha cheia de pedaços para fazer um caldo para o jantar, foi uma alegria. Agora eles teriam algo para forrar o estômago. A dor da fome era terrível. Acordar assim no meio da noite, todo mijado e com o estômago grudado nas costas, era um sofrimento inexplicável que ninguém merecia passar. A mãe, Geraldinha, nunca questionou com as crianças onde catava aquela comida, aqueles pedacinhos de mandioca. Nunca perguntou se realmente eles iam até a escola. Aqueles toquinhos de mandioca passaram a ser a principal alimentação da família. Zé era uma criança muito esperta. Ele observava tudo e entendia que o pai é que era o maior culpado de tanta miséria. Na sua inocência, ele tentava de todas as formas amenizar a fome sua e de seus irmãos. Mas ele tinha uma revolta muito grande dentro dele. Ele era sofrido e maltratado pelas condições de vida que os pais lhe impunham. Na sua cabecinha infantil, ele não entendia muito bem o seu estado de pobreza. Será que era bom aquilo ou era ruim? A mãe sempre ensinava que tudo era vontade de Deus e que Deus era amigo dos pobres. Era assim que a mãe pensava e passava isso para as crianças. Dizia ela que riqueza era coisa do diabo, que pobre quando morrer não entra no reino de Deus. E ser pobre agrada a Deus.
Porque o próprio Filho de Deus, Jesus, era pobre. Ele havia nascido num curral, no meio dos bichos. Os dogmas da igreja era a verdade na cabeça de Geraldinha. Sua fé em Nossa Senhora era absoluta. Aprendera com o pai a ser religiosa, a rezar o terço. Quantas vezes os Mani chegava em casa à tardinha e não a encontrava. Aí ele perguntava às crianças pela mãe e as crianças diziam que não sabiam onde ela estava. Estava por aí. Então, já ao escurecer, Osmani e os filhos maiores saíam a procurá-la e sempre era o Zé que a encontrava. Ela estava lá, ajoelhada no meio da floresta, a rezar com um véu na cabeça e com um terço nas mãos. Geraldinha acreditava que sua fé a salvaria de tanta fome e sofrimento. Sua mente ia enfraquecendo a cada dia. Houveram dias que ela nem voltou para casa. Virou a noite a rezar contrita no meio da mata. Mata essa que era habitada por onças e outros animais ferozes. Nessa época, coitada, ela já estava com 7 crianças para cuidar. Era um desmazelo, uma fome, e isso chegou a levar à morte outra criança de nome Raimundo. Esse menininho veio a falecer devido à desnutrição. Aconteceu que um homem conhecido da família de Geraldinha contou para ela que a menina Ana Maria, que ela havia doado para a família, que a levara para longe, estava sofrendo. A tal mulher fazia a criança lavar roupa na bica d'água, sem comer. A menina passava fome e ainda apanhava. Aí o homem aconselhou a Geraldinha que fosse lá e trouxesse a menina de volta, que em casa ela não seria tão judiada e teria que trabalhar como gente grande. E como sempre, Geraldinha estava à espera de outra criança. Que desespero! Osmani não gostava de serviço, mas de fazer filho ele gostava. Cada ano era um que era feito para passar fome. O sofrimento de Geraldinha era tão grande que, desesperada, ela começou a tomar chás caseiro, porque estava se sentindo muito mal. Pegava qualquer folha de mato, fervia e bebia. E isso acabou provocando um aborto. A perda do feto, o sangramento, durou muitos dias. E aí veio a fraqueza. Isso era tanto que ela perdeu a voz. Não conseguia mais articular uma só palavra. Ela fazia gesto para mostrar as coisas. A voz não saía mais. As criancinhas maiores é que cuidavam dos menores, mal e porcamente. Também não havia nada para ser feito. As meninas, coitadas, não tinham roupas de baixo, não faziam higiene corporal, não tomavam banho, pois não havia sabão na casa, nem para roupa e nem para tomar um banho. E não havia roupa limpa, roupa para trocar. Com a perda do bebê, a hemorragia, a falta de voz, Geraldinha pirou de vez. Perdeu a noção de tudo. Ela saía andar pelas estradas. O menino, Zé, se sentia inseguro. Ele olhava para a casa dos avós paternos, abandonada no meio do matagal, e pensava: por que será que ninguém cuida dessa casa? Ela até que é bem bonita. A gente até que podia morar aí. Não precisava viver nesse sofrimento. O abandono da chácara do sítio dos italianos era total. Transformara-se em uma tapera, a casa caindo. Os belos azulejos no alpendre mostravam que ali um dia vivera alguém com dinheiro e de muito bom gosto. Agora só trilhas se formavam no meio do canavial que encheu-se de pragas e capins marmelada. Picão e espinhos fechavam os caminhos, o sapé cobriu todas as áreas do terreno. Os herdeiros não se preocupavam em cuidar do patrimônio que os italianos deixaram. Talvez não tivesse pagado mais os impostos. A casa onde a família morava era na beira do rio. Geraldinho, Osmani e as crianças sempre corriam perigo naquele lugar.
Haviam muitas cobras. Elas moravam embaixo do assoalho daquela casa velha. Mas os pais não se preocupavam com isso. Deixavam as crianças largadas, cada qual fazia o que bem entendia. Quando chovia, as cobras se escondiam nas tralhas encostadas nas paredes da casa velha. Entravam dentro de casa. As crianças achavam cobras enroladas dormindo embaixo das suas camas. No inverno, então, a casa era pior ainda. Entrava frio e vento por todos os buracos. Eles não tinham agasalhos e sempre se acendia uma fogueira em cima de algumas pedras no meio do chão da cozinha. E as crianças dormiam ali no chão, à beira do fogo. Por causa do calor das chamas, eles bebiam muita água, sentiam sede e urinavam nas roupas. Quando amanhecia, eles saíam na cerração fria com as roupas molhadas. Não tinham roupas secas para trocar. Passavam o dia com aquela roupa que secava no corpo. O cheiro era insuportável. Isso era o inverno inteiro. As crianças eram as que mais sofriam, as que mais eram judiadas na família. Osmani vivia mudando de endereço. Ia na conversa dos fazendeiros, se metia em política, mesmo não sabendo ler e nem escrever. Sempre apoiava abertamente o partido contrário ao do seu patrão. Com isso, logo era expulso assim que passava as eleições. Quando a família se mudou para Santa Clara, para a fazenda dos Osórios, a vida deles começou a mudar, e para melhor. A terra era boa e fértil. Agora Zé, já um pouquinho maior, e Joaquim trabalhavam na enxada. Eles faziam hortas, plantavam abóboras, milho e todo tipo de hortaliças. Mas o motivo deles ter se mudado para essa fazenda do Osório foi que, quando eles ainda estavam morando lá em Arantina e Osmar ainda estava na cerâmica, aconteceu que um dos fazendeiros por ali, homem rico, arrendou as terras e recebeu uma grande quantia em dinheiro. Mas, infelizmente, o homem perdeu todo o dinheiro. E não é que foi Zé que achou a carteira? Com esse dinheiro, eles tiveram dias melhores, mas tiveram que fugir dali. Porque não adiantava ter dinheiro, eles não poderiam comprar nada. Anos passaram e quando Geraldinha contava essa história, ela ria, que o fazendeiro ficou careca, perdeu todo o cabelo da cabeça de tão desesperado que ficou à procura do tal dinheiro. O filho de Osmani achou e eles não devolveram, sabendo que o homem era o dono, conheciam o dono da carteira e sabia a situação precária em que o fazendeiro ficou, mas eles não quiseram devolver. Claro que Osmani ficou com todo o dinheiro da carteira. E para o filho Zé, ele deu um pouco de dinheiro, um pouquinho, para que ele comprasse bala, bolinha de gude, as coisas que ele quisesse, quando ele fosse até a venda lá na vila, na cidade de Santa Rita. Foi por causa mesmo desse dinheiro que eles foram para outras terras, outros lugares. Dizem que esse dinheiro daria até para comprar uma casinha, um sítio. Mas acontece que eles não podiam comprar nada. Eles viviam passando fome, como ter um bem? Para isso teriam que registrar em cartório e tudo. Então gastaram o dinheiro à toa. Osmani ia para os bordel, enfiava o dinheiro nas prostitutas, pagava para todo mundo. Aí comprava galinhas, umas a Geraldinha fazia, outras ela deixava solta, porque eles não fizeram galinheiro, não fizeram chiqueiro para os porcos. Os porcos se embrenhavam com o mato, desapareceu tudo. E com isso, o dinheiro acabou. Eu penso que os pais perderam uma grande chance para eles e para os filhos. Se tivessem devolvido aquele dinheiro para aquele homem, na certa ele ficaria grato pro resto da vida, daria uma boa recompensa na mão do menino ou da mãe e até uma ajuda para o futuro dele. Mas os pais tão chucros, ignorantes, preguiçosos, não pensaram nisso.
no bem-estar a longo prazo. Preferiram usar de ignorância e gastar à toa um dinheiro suado, que não lhes serviu para nada. Eles continuaram tão pobres e miseráveis quanto antes. É que o conceito de educação dada às crianças era muito vago e primitivo. Isso em muito iria prejudicar a convivência deles pela vida fora. Eles não eram pais ruins para os filhos, mas eram relapsos em suas responsabilidades de pais, de educadores. E acontece que heranças eles teriam, muita, tanto do lado de Geraldinha quanto do lado de Osmani. Nenhuma das duas famílias eram pobres. Mas ninguém se preocupou em saber o direito que tinha, em reivindicar sua herança, seus direitos, documento. E hoje, aquela família de Geraldinha dos Penas são os mais ricos habitantes da cidade de Bom Jardim de Minas. Todo o sofrimento dos italianos ao chegar no Brasil foi desprezado por Osmani e seus irmãos. Claro, os irmãos foram embora, porque os filhos foram para o Rio de Janeiro, estudaram, se formaram, e eles foram embora e deixaram a casa para trás, com impostos sem pagar. Osmani, que era um preguiçoso, não assumiu a casa, deixou ela cair. E o terreno ficou lá, alguém se apossou. Nunca a família, o italiano, seu Aristides, tocou no assunto de herança, de casa, de Itália com os filhos. Osmani e seus irmãos, suas irmãs, pouco sabiam dos pais e dos avós. Eles não conheceram a bela história que a família deveria ter, de morar na Itália, de fugir da guerra. Nunca ficaram sabendo de nada. Eles tinham pavor de guerra. Uma família vizinha se tornou a protetora das crianças lá nessa fazenda dos Osórios. Eram 2 retireiros, 2 rapazes solteiros. Eles gostavam das crianças e ensinavam alguns valores e deveres. As crianças não eram boas, trabalhadoras, não puxaram o pai e nem a mãe. Coisa que Osmanira e Geralda não ensinavam. Zé era discriminado pelos outros empregados da fazenda, era sempre humilhado devido à pobreza, devido à roupa rasgada. E aí ele partia para a briga quando ele via alguém humilhando o seu irmão Joaquim. E ele vivia sempre na briga, porque eles não davam trégua. As crianças tinham poucas alegrias naquele lugar. Eram pobres demais, vizinhos também todos pobres. A maior alegria das crianças era andar de trem. E quando chegava o Natal, eles iam para a Fazenda Santa Clara ganhar presente. Eram bolas, carrinhos, doces, balas, bolos. Esperavam o Natal com ansiedade e sempre levavam com eles outras crianças pobres para ganharem presentes também. Eles não sabiam por que no Natal se dava presente. Uma certa vez, Zé quis fazer o que o Raimundo sempre fazia, um dos amigos, que era pular do trem em movimento. E não é que ele pulou mesmo, quase morreu. A queda foi um perigo. Por pouco ele não quebrou todos os ossos. Mas eles eram assim, crianças que sempre faziam o que queriam. Os pais não davam a mínima orientação para nada. Educação sexual, então, não tinha nenhuma. Escolar, nada. Eles não tinham nada de nada. Aprendiam na natureza da pior maneira possível. Eles agiam, trabalhavam e brigavam como gente grande. As tarefas eram marcadas para o Zé, pelo Zé. Outra era uma para ele, uma para o Joaquim e outra para o pai Osmani. No meio da tarde, Zé já havia terminado a dele. Aí ele pegava a enxada e ia ajudar o irmão Joaquim. Os dois acabavam a tarefa. Aí iam ajudar o pai até acabar. O pai sempre parengava para os filhos terminar com ele. Era mesmo um moloide, um vagabundo. E à tardinha, Zé trazia para casa um feixe de lenha por causa da mãe. E até que o pai, ao vê-lo trazer lenha, começou a trazer também. Mas, coitada, a mãe, agora já estava envelhecendo, continuava a mesma coisa. Não mudara nada nos seus hábitos. Ela tinha um comportamento, quando
não tinha o que vestir, o que comer e passava fome. Agora, mesmo a terra sendo boa, tendo esterco, ela não plantava uma só semente. Não fazia uma broa, um bolo ou um doce. As abóbora apodreciam, o leite azedava, ela jogava fora. Ela só fazia mesmo aquele montão, que panelão de arroz, aquele feijão que às vezes ela deixava queimar, angu e pronto. Nem verdura ela gostava de fazer. De resto, a vida seguia seu rumo, tão pobre e miserável como sempre.